Vencer o Boca Juniors na Bombonera é uma das missões mais difíceis para clubes brasileiros. Numa Libertadores, então, é quase impossível. Um dos poucos a conseguir esse feito na história, imaginem, foi o Paysandu. Como isso aconteceu? Nada melhor do que perguntar à nossa querida Zebrinha, Zezé, que foi a Belém do Pará atrás dessa história. Épico. Heróico. Superação. Zebra. Zebraça. Zezé, atenção, preste bem atenção. Temos uma história para contar de uma zebra daquelas. Sua missão é viajar para Belém do Pará, investigar e contar essa história. A Karen Duarte vai com você e te dará as próximas instruções. Tudo começou em 2002. O título da Copa dos Campeões garantiu o Paysandu na Libertadores do ano seguinte pela primeira e única vez em sua história. No grupo com Universidade Católica, Sporting Cristal e Cerro Porteño, o Paysandu de Belém do Pará se classificou para as oitavas de final de forma invicta e em primeiro. Foram 4 vitórias e 2 empates, 14 gols marcados e só 5 sofridos. Zezé, agora que você já entendeu tudo, vá, escute as pessoas, conheça os lugares e conte essa história, uma das mais emblemáticas dos 104 anos de existência do Paysandu. O dia em que o Paysandu ganhou do Boca Juniors pelas oitavas de final da Libertadores, dentro do estádio La Bombonera. Quem apostou ficou milionário. Acho que até nós mesmos, lá no fundo mesmo, a gente não imaginava ganhando Boca lá dentro. Foi espantoso, foi além do que se poderia esperar. E não é qualquer time que chega lá na Bombonera e vence o Boca, né? Se alguém quer falar pro mundo o que é o Paysandu, vai dizer o quê? O Paysandu ganhou do Boca na Bombonera. E isso dispensa comentários. E eu posso dizer, eu vi o Paysandu ganhar o Boca de 1-0 lá em Bombonera. Belém tem 1,5 milhão de habitantes. É uma das cidades mais populosas do país. Famosa pelos sabores do mercado ver-o-peso, pelo complexo turístico da Estação das Docas, pelas cores do pôr do sol à beira da Baía do Guajará. No futebol, o domínio é da dupla Remo e Paysandu, o Leão e o Papão, uma das maiores rivalidades do Brasil. E é por isso que quando a gente sai nas ruas perguntando se aquela vitória de 1-0 sobre o Boca na Bombonera foi zebra, não tem unanimidade não. Aquele jogo do Boca Juniors foi uma roubada e uma zebra daquelas enormes. Foi zebra nada não, o time era bom. Eu tenho certeza que foi uma zebra do tamanho daquele cavalo de Troia, gigantesca, que aquilo ali não vai se repetir nunca mais na história daquele clube. Foi zebra, né? Não foi zebra, não. O único que ganhou com 9 lá dentro da Bombonera foi o Paysandu que ganhou. Igual de Santos, ganhou com 9, o Botafogo ganhou com 9 jogadores só. Esse aí é o Robson, o Robigol, artilheiro da Libertadores naquele ano de 2003, com 7 gols marcados. Mais um que não largou o futebol depois da aposentadoria. Olha ele aí jogando um torneio Master no mesmo campinho onde o time do Boca treinou quando esteve em Belém. Até a superstição esquisita de cheirar a chuteira antes de jogar continua valendo. Daquela Libertadores, Robigol tem muitas lembranças. Estreamos com um bom resultado lá diante do Sporting Cristal, né, no Peru, lá em Lima, onde muitos pensavam que a gente ia só participar da Libertadores, né, ia passar por ela. Jogamos em casa contra a Universidade Católica, o terceiro jogo. Ganhamos por 3-1, depois saímos, desse jogo eu fiz 2, né? Em seguida teve o jogo de volta contra o Cerro, onde se nós ganhássemos esse jogo, já praticamente estávamos garantidos na próxima fase. Ganhamos o jogo por 6-2, nós temos uma goleada no Cerro Porteño lá no Paraguai.
Zezé quis saber mais sobre o que ainda falam daquela partida. É um jogo tão importante por aqui que é motivo de debate na rádio até hoje. O repórter Agripino Furtado cobre o Paysandu há 44 anos. Virou até nome de praça. Zezé o encontrou falando daquela vitória na Rádio Liberal, com o comentarista Carlos Ferreira. Foi uma zebra, porque o Paysandu Esporte Clube tinha uma boa equipe, mas enfrentar o Boca lá no La Bombonera era quase que impossível conseguir uma vitória. Foi o coroamento da zebra, porque a zebra começa em 2002, com o Paysandu campeão dos campeões. O ex-volante Wanderson e o ex-zagueiro Tinho estavam em campo. Lembram que o time disputava a Série A do Brasileiro e vinha de uma goleada de 6-1 para o Corinthians. A gente foi para a Argentina, já com a cabeça um pouco baixa devido àquele resultado. A realidade do Paysandu era modesta. O atual CT da Curuzu em nada se parece com aquele onde Wanderson e Tinho treinavam. Melhorou muito, não foi? Eita, muita coisa? Muito, bastante. Nessa época era um banco, não era? Madeira, não era? Ah, tudo diferente. Impressionante. Banco de madeira era um em cima do outro. Uns ventiladores, né? E agora aí? Ontem tem ar-condicionado? O cara entra já no campo com frio, pô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 chuveiros tinha. Nessa época tinha só 1, 2, 3. Era só o cano. Era só o cano. Não era uma estrutura adequada para que você pudesse disputar uma Libertadores. E mesmo com toda a dificuldade do nosso time em relação à estrutura, era feliz, né? Chegar no topo, né? Eles conseguiram chegar lá em cima. Talvez a gente saiba quando que o Paysandu vai novamente chegar a disputar a Libertadores. Por tudo isso, a imprensa do Brasil e principalmente da Argentina esperavam por um passeio do Boca. Afinal, dos clubes brasileiros, apenas o Santos de Pelé em 1963 e o Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno em 94 já tinham vencido o Boca na Bombonera. Partiu pelo Roberto, bateu na bola, na trave, é gol! É gol! Gol! Eu achei uma fala, quer dizer, um registro de uma fala de um jogador do Boca, não lembro agora quem, dizendo que o Boca venceria por 7-0. Isso foi assunto na pré-eleição do Dario Pereira, que isso rolou entre eles lá. Que houve um deboche danado por parte da imprensa argentina, falando que a gente ia ser goleado lá, que a partir de 8 que eles iam contar. Tudo aquilo que eles falaram na imprensa serviu para que a nossa equipe se motivasse. César viajou de Belém a Buenos Aires para ver o jogo. Fez questão de guardar as edições do jornal Olé de antes e depois daquela partida. Ninguém sabia o que era Paysandu, né? Aliás, essa era a pergunta que os jornais colocavam, o que é Paysandu? Antes do jogo, eles perguntavam, quem são esses? Era um menosprezo muito grande. Quem está aqui é o Wanderson e o Gino. A ignorância dele em relação ao Paysandu era tanta que eles botaram aqui que era o Robson, Robigol e o Gino. O jogo era tão, para eles, era tão sem importância que nós treinamos no próprio local do Boca, estrutura do Boca Juniors. Então, assim, para tu ver. Visitamos o museu primeiro, depois fomos no gramado para o reconhecimento, não treinamos. E a gente fica olhando, porque o La Bombonera é um estágio, é um templo do futebol, né? Eu, particularmente, fico um pouco assustado, porque eu nunca tinha só assistido pela televisão. Eu fiquei meio sonhador na época, né? Quando era um grupo mais jovem do elenco, eu fiquei meio aéreo, assim, meio sonhando. O Olé brincou com o assombro de Wanderson com o estádio. Essa capa aqui, o Wanderson humildemente fez um comentário em que ele dizia, espero não tremer, né? E eles aproveitaram essa frase para criar essa capa aqui, tentando amedrontar o Paysandu, né? Eu me lembro assim da atmosfera ao chegarmos nas proximidades da Bombonera, né? Quando nós nos deparamos com a torcida do Boca. Então assim, ali começou a gente caiu a ficha, opa, começou a guerra. Quando entramos no estádio lotado, você se arrepia, você se emociona. Aquela gritaria ensurdecedora, enfim, e a gente naquela nesga ali, 100 e poucos
heróis da resistência ali, naquele cantinho. A gente ficou no vestiário do tamanho dessa sala. Eles nos colocaram num vestiário muito pequeno. Eu não sei nem como dava para todo mundo estar trocando de roupa lá. O Boca mandou para nós um isopor desse tamanho, com refrigerante, com água, com tudo. Só que o médico queria usar. Eu digo, não, nós temos um hotel nosso, rapaz. Que isso? Que isso? O Paysandu é pequeno, mas é Libertadores. 50 mil pessoas numa festa à altura da tradição do estádio La Bombonera. Enquanto isso, a milhares de quilômetros dali, Belém vivia a ansiedade de uma noite histórica para a torcida do Paysandu. Nos bares, na sede do clube, eles sofreram com a pressão inicial do time argentino. O Paysandu é um time muito afinado. Tinha o Ronaldo, que teve uma noite inspiradíssima nesse jogo contra o Boca, uma linha de defesa comandada pelo Tinho, um meio de campo aguerrido e muito dinâmico, com o Wanderson, com o Lecheva, com o Yarley, o deus daquela noite, né? O Robigol resolvendo lá na frente. Então era de fato um grande time. A vitória era assim, considerada muito difícil por parte dos jogadores do Paysandu. Tinham muito os pés no chão, eram orientados muito pelo Dario Pereira, né, que foi jogador de São Paulo, que disputou muito a Libertadores. Ele procurou sempre colocar o jogador, ficar tranquilo, para não criar aquela expectativa de vitória diante do Boca. Acho que o Dario Pereira passava mais para a gente mais tranquilidade, né? Como ele já conhecia, né, a Libertadores, como ele já disputou a Libertadores pelo São Paulo, então ele passava mais na base da conversa, né? Na orientação tática e tal, não cair na provocação dos adversários. E ele tinha muito disso, por ser uruguaio, então ele conhecia esse ambiente de Libertadores. E muitas vezes, nas preleções dele, ele focava muito em relação a isso, dessa questão de a gente, às vezes, ter que colocar o coração na ponta da chuteira. O time do Boca tinha jogadores que já despertavam o interesse de clubes europeus. O Abandonzieri, né, tinha o Canha, tinha Schiavi, que depois ia jogar no Boca, né, em Barra, Burdiço, né. E o Boca era um timaço, né. Era um time muito melhor do que esse que tem agora. Mais sozinho, agora vai tentar chegar no mano a mano com o Burdiço. Bateu para a direita, deu tudo certo, a chegada é boa. O disparo errado bateu na zaga da equipe do Boca. Infelizmente eu não pude jogar nem 25 minutos, né? Fui logo expulso no início. Expulsão essa que até hoje eu não sei por que nós fomos expulsos, né? Tanto eu como o Clemente Rodrigues. Queria até perguntar a ele se ele ficou sabendo de alguma coisa, porque foi um esbarrão normal de uma jogada, onde ele tentou me driblar e a gente se empurrou, pronto, a Marília já veio com um cartão vermelho para os dois. Tive que vir para o vestiário protegido pela polícia, né? Porque eles começaram a jogar coisa lá e vinham os escudos, eu por trás, eles jogavam bebida, jogavam copo, jogavam refrigerante, jogavam tudo. E aí eu vi pressão. Passar por debaixo daquela arquibancada completa de argentino, querendo te bater, te xingando a todo momento e você não poder fazer nada, é uma situação complicada. Iniciou o segundo tempo 0-0 e nós tivemos mais um jogador expulso, foi o Wanderson. A tensão da torcida paraense aumentou depois da expulsão de Wanderson, que agrediu Guilherme com menos de 10 minutos do segundo tempo. Infelizmente fui expulso, né, numa situação que até hoje eu lamento muito, né, porque foi uma expulsão boba, né, infantil da minha parte. A bola estava no meu pé, eu dei o passo para o Jorginho voltou a bola para mim, né, eu pensava que o Jorginho ia dar o chutão, né, para frente, ele devolveu para mim. Quando eu vi, o Esqueloto estava muito perto de mim, né, eu fiz lance de chutar e quando eu chutei eu deixei o braço na cara dele assim, mas na minha cabeça nunca imaginar que ia pegar nele. Nunca, não fiz com a intenção, vou dar um soco nele agora. Então, eu chutei, mas minha reação foi dar o braço para trás e acabou pegando nele, mas foi uma expulsão justa mesmo. O 0-0 para nós já seria um excelente resultado. A gente já estava super satisfeito com aquele jogo, né? Eles estavam com 10 jogadores e a gente com 9. Então, logicamente que tinha mais espaço para se jogar. Então, numa dessa roubada, foi que o espaço pintou para a gente.
E houve uma troca de passe muito rápida entre o nosso meio de campo, defesa e meio de campo, e que essa bola acabou chegando no Yarley. E o Yarley teve uma felicidade, uma tranquilidade imensa de cortar o zagueiro e de ainda conseguir finalizar para fazer o gol. Fiquei esperando o meu narrador, né, me chamar e fiquei aqui mentalizando o que eu ia dizer naquele gol histórico do Paysandu. Mas deu tudo certo. Foi emocionante? Muito emocionante. Talvez um dos gols que eu tenha contado com maior emoção na minha carreira de repórter. O Yarley tomou conta do jogo, chamou a responsabilidade para si e conseguiu envolver quase todo o time do Boca. O Sandro encontra ele ali na entrada da área, ele dá aquele corte em 2 zagueiros e bate bem, um tiro seco pro gol. E graças a Deus conseguimos esse bom resultado. Yarley! Gol de Paysandu! Yarley lo hizo! Se vino la noche! Pois é, eu não vi o gol, né? Eu estava já dentro do vestiário. Na hora do gol, né, eu não escutei quase nada. Quem me avisou foi o Cristóvão, que era nosso roupeiro. Estava junto comigo, praticamente eu estava chorando no vestiário. Né, e ele me falou, gol do Paysandu, Vans, gol do Yarley. Eu olhei pra cara dele assim, é mesmo, Cristóvão, você tá brincando comigo? Foi gol, Vans, foi gol. Então naquele momento ali foi assim, tipo, mais um alívio pra mim, porque além da besteira que eu fiz, né, o Yarley salvou minha barra. Mesmo com 9 em campo, o Paysandu chega à vitória. Yarley recebe o lançamento, engana 2 argentinos e marca com categoria. Curioso sobre o Yarley é que quando ele foi contratado, ele foi muito mal recebido pelo Paysandu, pela torcida do Paysandu, porque foi a primeira contratação na série voltada para a Copa Libertadores. E quem era o Yarley? Um jogador que veio do Ceará, que tinha o seu valor lá no Ceará, mas não tinha tanta projeção. Ele saltou de patamar aqui no Paysandu. Naquele ano ele veio para o Paysandu com um jogador para fazer testes. A torcida, inclusive, na época que ele chegou, contestou. Quando ele me deu o nome do Yarley, eu digo, não, mas com esse nome não pode ser jogador de futebol. E o Yarley foi um grande jogador. Ele se encaixou totalmente no time do Paysandu. Muita casa, eu acho que foi o melhor jogo do Yarley. Um jogador de uma personalidade admirável, era uma liderança daquele time do Paysandu, e um jogador muito dinâmico, e viveu aquela consagração de uma trajetória que foi muito bonita no Paysandu, como um jogador que fez a diferença. Yarley acabou sendo contratado pelo Boca e naquele mesmo ano foi campeão do mundo. Depois que o Paysandu fez o gol, aí o Boca, né, lançou a bola na área do Paysandu, a bola passava toda hora cruzada e eu pedindo a Deus que ninguém tocasse nela. A minha mulher, que não torce pelo Paysandu, quando viu aquela energia toda, ficou torcendo muito mais do que eu na hora lá do jogo. Olha o crescimento pro meio do gol, a cabeçada bate na rede. Cobriu o Ronaldo e foi morrer pela linha de fundo para a sorte do time brasileiro. Foi uma alegria geral, chegamos no vestiário, todo mundo extasiado. Quando chegamos no vestiário, aí foi festa. Foi festa, todo mundo molhado, jogando água. Todo mundo se abraçando, se beijando, os telefones daqui, era o governador daqui telefonando, todo mundo. Depois teve festa ainda no hotel. Nós trancamos num quarto lá, começamos a tomar uma cervejinha. E eu me lembro que quando eu cheguei no hotel, que eu liguei para minha família, e as minhas filhas me falaram, pô pai, tá maior festa aqui na cidade, tem muita gente na rua. Ou seja, a festa varou a noite. Com o final do jogo, as ruas de Belém viveram um carnaval em azul e branco. A bomboneira é nossa! A bomboneira é nossa! O Paysandu agitou o país, né? Mas especialmente agitou Belém naquela noite de uma forma histórica. Quanta gente amanheceu festejando, né? A Belém parou, né? Muitos fogos, festa de todos os cantos da capital paraense. É até emocionante a gente relembrar essas coisas, porque com certeza, assim, para nós, ex-jogadores, né, nós que fizemos parte daquele jogo, é algo assim que é histórico e que está na memória, né, de todos nós, com certeza. É emocionante, você fica todo arrepiado no momento daquele. Eu vou te confessar, dá vontade de chorar. É saudade demais, né? Então isso para mim foi o auge da minha carreira. As grandes zebras têm esse enredo, né? O time que vence na superação, o time que perde, em geral, por ser superior, perde na soberba. São muitas as histórias daquela vitória. A mais engraçada, quem conta é o Robigol. Foi nos receber no aeroporto, lotada do aeroporto para o hotel que ela
o hotel é perto do aeroporto, a frente do hotel também estava lotado, só que estava lotado, mas era de meninas, 18, 17, 16 anos, 15 anos, às vezes até o jogador acha que é bonito, né? Na recepção, estavam as mulheres e as namoradas da gente lá, né? Dei um beijo, falei com ela, viu aí a moral? Aí ela falou, de quê? Eu falei, não, que a gente está nessa cidade, só menininha nova aí, tudo atrás da gente. Ela, tu acha? Eu falei, acho. Tu acha que é todo dia que tu ganha pro Boca? Esse feito nosso aí é inesquecível, esse pessoal deve estar aí tudo apaixonadinho por nós. Ela falou, mas pode tirar o cavalinho da chuva que essas meninas estão aqui, é porque o KLB está concentrado aqui no hotel de vocês. Então essas meninas vieram tudo ver os meninos. Então são essas histórias que acontecem que motiva cada vez mais, né? Depois da vitória, o jornal O Globo noticiou que a façanha do Papão espantou até seu técnico. O argentino Clarín disse que o Paysandu deixou o Boca numa corda bamba. Já o Olé mudou de tom e agradeceu que Robigol suspenso não estaria no jogo de volta. Quando o Paysandu consegue, depois da campanha que vinha fazendo, ganhar do Boca na Bombonera, aí passou a haver uma crença na classificação do Paysandu. O Paysandu eliminar o Boca. Afinal de contas, jogo em Belém, estádio lotado, tanta confiança e alimentou-se toda essa esperança de fato. Hoje é dia do último time brasileiro entrar em campo pelas oitavas de final da Libertadores. O Paysandu recebe o Boca Juniors, precisando apenas de um empate. É um momento histórico para o clube paraense. Algo que os argentinos talvez não tenham a dimensão. O técnico do Boca, Carlos Bianchi, diz que o Paysandu não é nenhuma surpresa, que já conhece o rival e que tudo pode acontecer em 90 minutos. O povo aqui é muito fanático, né? O torcedor vai a campo, incentiva o jogo o tempo inteiro, mas a gente tem que conter um pouco a ansiedade, né? Para que a gente não possa fazer as coisas erradas durante o jogo. Muito se fala que se eu tivesse, e o Wanderson tivesse, a história poderia ser diferente. A equipe jogou com 4 desfalques. O Paysandu perdeu Wanderson e Robigol, perdeu o seu artilheiro e o seu pitbull de proteção, de defesa, e sentiu muito essas duas ausências. E Belém parou nesse dia. Assistiu o jogo nas cadeiras, mas em pé, encostado numa parede lá, porque não tinha lugar para sentar. O acesso para o Mangueirão na época era muito difícil, né? E era gente indo de cima de carro, gente de bicicleta, gente andando, correndo. Então a torcida do Paysandu naquele momento ali provou que é fiel. A fórmula para desbancar os argentinos estaria mais uma vez no poderoso caldeirão paraense. Hoje eles vão sentir na pele o calor do caldeirão. Isso aqui, ó. Caldeirão que ferveu com mais de 57 mil torcedores, na expectativa de ajudar a reescrever uma história. O Boca Juniors vem sendo uma espinha entalada na garganta de alguns dos maiores times brasileiros. Em 91, o time argentino eliminou o Corinthians e depois o Flamengo na Libertadores. Em 2000, foi a vez do Palmeiras e em 2001, o Vasco. Agora chegava a hora do surpreendente Paysandu de Belém tentar ser o carrasco do carrasco. Com uma grande atuação de Esqueloto, que hoje é o treinador do Boca, o time argentino venceu por 4-2. Era o fim do sonho do Paysandu. O time deles é muito mais maduro que o nosso, então acho que foi a experiência que faltou para o nosso time. Estamos de parabéns, nós chegamos onde muitos esperavam que nós não chegássemos. E está todo mundo de parabéns, vamos trabalhar aí agora visando o Brasil. Foi muito triste por ver um time não conseguir uma classificação dentro de casa, diante da sua torcida. No final do jogo, um torcedor chegou comigo: Wanderson, é culpa tua, viu? É culpa tua isso aí que está acontecendo com o Paysandu. O Paysandu perdeu por tua causa. Os dois jogos entraram para a história do clube e do torcedor do Papão. Mas e para quem esteve em campo? A Zezé fez parte daquela vitória na Bombonera? Foi zebra ou não foi? O torcedor, para a imprensa em geral, acho que foi zebra, sim. Até para nós também, no fundo do coração, acho que foi um pouco de zebra. Mas eu queria te agradecer
E até por fazer parte daquele jogo, né, daquele jogo histórico lá na Bombonera. E você ter nos dado esse presente, que foi essa vitória. Ó, Zezé, não foi zebra não, viu? Foi futebol. Zebraça, né? Zebraça. Zebrinha, obrigado por tudo. A torcida do Paysandu te agradece e não abandona o papão, hein? Aquilo foi uma sorte. Não, o Paysandu tinha um bom time. Zebra Zezé, até mais. Ficou bom? Ficou? Ficou? Ah!